Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, estamos começando mais um Sintonia com Jaque Matos e eu espero que vocês estejam bem. Espero que tenham tido uma semana maravilhosa. A Janaína tá rindo aqui do meu lado, ó, tá super nervosa, descobrindo agora que a prima dela é maravilhosa. Então, assim, hoje nós vamos falar um pouco da Jana. A Jana cuida dos meus cabelos, não só dos meus, mas de muitas mulheres maravilhosas. E a Jana é uma inspiração por ser jovem, por ter uma vida assim de luta, de garra, de não desistir, de ter muita fé. E eu acho que uma das coisas mais bonitas que ela tem é a fé dela em relação a tudo. Então acho que vocês precisam conhecer um pouquinho dessa história maravilhosa. Tenho certeza que muitas mulheres que estão começando aí com cílios, com unha, com cabelo, vai se inspirar na história da Jana. E você também vai falar, olha, talvez hoje seja um dia que você fale, eu quero desistir. Mas a Jana tá aqui para te falar, não desista. Jana, tudo bem? Se apresente para o nosso público do Sintonia. Tudo ótimo, gente. Boa tarde. Meu nome é Janaína, tenho 21 anos. Opa, 31! Tem alguém mentindo a idade. Opa, 31 anos. Ai, é que não faz muito tempo, né? Ai, Foi ontem. Foi ontem. 31. Ai, queria ter 21. Eu também. Mas, enfim. Eu sou missionária da comunidade católica Shalom. Não tem como falar de quem é a Janaína sem falar da comunidade. Do que eu sou do que a comunidade é pra mim, do que eu sou na comunidade. O que é Shalom? É claro que isso aí é pro Sintonia com Jesus, mas a gente já vai dando não um dá, spoiler. Né? Shalom é a paz de Deus, né? A paz de Cristo. Shalom, significa shalom. Isso, né? E, antigamente Jesus chegava Shalom. Um Já breve... assistiram The Chosen, né? The Chosen, um breve The Chosen. Shalom, shalom. Enfim. É porque não tem como eu falar de mim e não falar do que, claro. que Deus fez, do que Deus é, né, em mim. Então, a minha essência é isso, é ser Shalom, e eu sou a Janaína, tenho 31 anos, né, filha de Deus Shalom. Certo. E é isso. Você é mãe? Sou mãe do Dodô, tem 6 anos, mãe de pet. Da Nina, que estará no Papo Pet. Sim. Jana, como é que, de tudo isso que você vive, em que momento você descobriu? Porque eu não sabia nem que você gostava de cabelo, de verdade, né? Uhum. Então eu nunca achei, nem de criança você nunca nem quis pentear meu cabelo, nem fazer trança. Então, não sei o que aconteceu no meio do caminho. Mas que momento você falou assim, gente, eu gosto disso, é bacana trazer pra minha vida, isso vai virar uma profissão mesmo pra mim. Olha, quem viu a profissão em mim foi a minha mãe e minha irmã. Certo. Né? Mas assim... Jéssica, visionária, né? Por quê? O que acontece? Quando eu era, tipo, jovem, assim, a partir dos 15 anos, mais ou menos, eu já fazia muito cabelo das meninas, né, na minha casa. Certo. Era chapinho, a gente comprava aquela progressiva com forma que pesteava a casa, a gente... Todo mundo morria com o pano no rosto. E aí a gente comprava e eu que sempre fazia nas meninas. Então, assim, tudo que a gente ia sair, fazia. Aí eu lembro uma vez que teve uma festa de 15 anos de uma menina da igreja, foram umas 3 lá pra casa, eu maquiei e fiz o cabelo delas. Aí perguntaram, nossa, em qual salão vocês foram? Elas lá da casa da Jana. Tipo assim, eu ainda não mexia assim com o cabelo e tal, desse jeito que, né, como é hoje. Mas, então assim, eu gostava de fazer, minha mãe falava, por que você não cobra? Você faz tão bem isso aqui. Só que eu não via o Leninha potencial. Mercenária, viu? Ela falava, aqui, ó. Tá fazendo de graça, de graça, você não tá cobrando. De graça só a caridade. Ela tava assim, tipo, tá gastando minha luz, não sei o que, cobra aí. Eu falei, ai mãe, credo, ou vai na casa dessas meninas. Ela falava na cara das meninas, tá? E as meninas, nem eu, né, elas tinham vergonha na cara, que tava lá no outro dia de novo. Então, assim, aí começou, minha mãe falava, vai, cobra. Então eu comecei assim, 10, 15 reais numa escova. Tipo assim, preço de banana, pra não dizer que não tava cobrando. E aí eu ia no salão e eu olhava as cabeleireiras fazendo, e aí eu ia reproduzir na minha casa. Eu fui descobrindo que eu gostava e eu tinha jeito. Só que assim, eu não acreditava no potencial que eu tinha. Só que a minha irmã ficava ali, minha mãe ficava ali. E eu falei, será? Aí surgiu um curso que ele é do Dom Bosco, né? Sei. Que é ali na Santa Luzia, do outro lado, ali do Arthur Alvim. E era um curso gratuito. Eu falei, então eu vou fazer. Minha mãe falou, faz. Na verdade, eu não queria. Ela falou, faz. Eu falei, não sei o que. Ela falou assim, não, faz, você tá aí e tal. Eu falei, tá bom, vou fazer. Só que assim, isso dos 15, eu só fui fazer esse curso com 22 anos. Certo. O meu primeiro curso. Aí eu fui fazer só com 22 anos. Então foi onde eu comecei mesmo a começar a trabalhar com um curso, porque antes eu comecei a trabalhar sem curso. Certo. Eu olhava ali, tipo assim, eu trabalhava pelo que eu
que foi o dom assim, que Deus me deu, pelo que, dom que Deus me deu mesmo. E aí eu comecei a trabalhar, comecei a fazer o curso. O curso era 6 meses de unha e 6 meses de cabelo. Eu não queria fazer unha. Só que pra fazer o curso, você tinha que fazer o de cabelo, tinha que fazer o de unha. Só que hoje eu agradeço, porque se não fosse isso, hoje eu não ia saber fazer unha. Por mais que eu tinha um jeito, mas hoje eu consigo fazer as unhas, eu já tô fazendo unha em gel, né? Então, assim, aí disso, do cabelo, eu fui me descobrindo dentro da área da beleza. Eu fui me descobrindo, assim, que não é amor só pelo cabelo, né? É amor pela profissão e amor pelo outro. Porque eu percebo, assim, que quando eu tô fazendo um cabelo, um exemplo, chega a pessoa aqui, ela desabafa comigo, ela expõe que a autoestima dela voltou. Nessas cadeiras a gente já sorriu, a gente já chorou. Então, assim, são coisas que dá força, né? Quando eu pensava em desistir, Deus me mostrava que eu tinha que perseguir. Continuar. Entendeu? Eu tinha que persistir, na verdade, né? Que eu tinha que continuar. Então, assim, não é o amor pelo cabelo, pela profissão só. É o amor pelo outro, né? Eu acho que seu trabalho, eu sempre falo que o seu, o da Jo, o da Diana que faz o bolo, curam pessoas. Né, curam pessoas que estão passando por algum processo de dor. Então, a mulher, quando ela vem aqui, muitas vezes, ela vem contra a vontade, sem autoestima nenhuma. Eu acho que você devolve o brilho no olhar. A pessoa, quando ela vira a cadeira e fala, nossa, olha que bonita, nossa, eu já nem lembrava mais quem eu era, eu nem lembrava mais de mim. E é a mesma coisa que você faz isso com mulheres, tantas mulheres que vêm aqui e transforma, né? Transforma essas vidas. E eu acredito que isso faz mais bem, às vezes, para você do que para elas próprias, né? Que faz esse trabalho. A Nina está aqui querendo participar da nossa entrevista. E Jana, você está localizada onde, seu salão hoje? Aqui é conhecido o bairro é como Cidade Líder, mas para quem é aqui da região é na Feira de Domingo. Uma velhinha da Feira de Domingo, porque é dentro da minha casa. Então, dentro de casa, eu fiz a sala, eu fiz o salão. E aí, agora, o outro quarto, eu vou expandir. E eu vou fazer a parte de cílios, limpeza de pele. Certo. Né? Porque aí, como eu falei, né? Do cabelo veio... Eu me descobri mais coisas. Então, assim, eu pretendo, num futuro próximo, né? Se Deus quiser, fazer uma faculdade de estética. Eu pretendo, assim, sabe? Crescer ainda mais, né? Ter conhecimento, sim, né? Sim, hoje ainda eu já faço unha em gel, né? Que eu tô começando na unha em gel. Faço maquiagem, cabelo, unha. Então, assim, eu acho que nessa área, assim, nunca acaba, sempre cresce, né? Sim. Sempre a gente tem mais conhecimento. Então, quanto mais a gente se atualiza, mais a gente tá bem na vida. Vai sabendo. Quais são os tratamentos hoje que uma mulher pode vir fazer aqui, procurar e falar, olha, lá na Jana tem. O que você tem hoje para oferecer? Dentro do estúdio, você diz, né? Isso, dentro do seu estúdio. E aí tem todos os tipos de tratamento, tudo que se faz em questão do cabelo. Progressiva, botox, selagem, hidratação, tudo dos cabelos. Maquiagem. Certo. Penteado. Limpeza de pele. Cílios, design de sobrancelha. E unha. Pé, mão. Ou seja, a mulher sai daqui só não sai com a lipo LED porque você não tem. Ainda. O restante já dá pra fazer tudo. Não, e isso já deixa a mulher com uma autoestima lá em cima, né? Eu acho que... E outra, não só o fato dela vir aqui e às vezes falar também o que ela tá passando. Você como mãe, sabe tudo que você já passou. Pra onde você chegar. Já teve momentos de querer desistir? Muitas vezes, assim? Muitas vezes, com certeza. Que nem assim, antes de eu abrir o espaço dentro de casa, eu já tive o salão ali no Carvalho, né? E aquele salão ali, pra eu chegar aqui, foi a providência de Deus na minha vida, né? Em tudo. Em tudo Deus providenciou. Na época eu tava fazendo a novena de São José, né? E foi onde eu ganhei o salão todo. Foi onde eu ganhei até, desconto no espelho. Em tudo. Foi tudo, assim, foi providencial, né? De Deus na minha vida. E ali eu tava falando, meu Deus, eu não sei se eu vou aguentar, não sei se eu vou conseguir. Eu tava na chorar, assim, porque Dá conta, né? Porque foi assim, eu tava num momento muito desesperançosa. E aí, tudo bem, aí foi onde eu decidi sair, que eu ia morar só. E mais uma vez eu me senti, assim, fraca, com medo. Eu falei, meu Deus, como que eu vou morar sozinha e pagar aluguel? Aí eu falei, não, eu vou dentro da casa, eu vou colocar o salão, só que eu não me senti confiante de ficar dentro do salão trabalhando só com o salão. Certo. Então eu fui arrumar um serviço fora, fiquei 3 meses
E aí eu olhei e falei, meu Deus, não é isso. Sabe assim, quando você percebe? E às vezes a gente precisa passar por algumas coisas, tipo assim, trabalhando fora, que você não precisa. Sim. E você fala, cara, mas eu tenho a minha profissão. Deus me deu e Deus me falou que eu vou conseguir. Ele já me falou, ó, você é vitoriosa na sua profissão. Eu que escolhi ela pra você. Porque assim, antes de eu sonhar, foi Deus que sonhou a profissão pra mim, né? Isso é muito importante. Então assim, quando eu saí desse serviço que eu estava, eu falei, meu Deus, e agora? Só que aí eu lembrei, né, do que Deus queria pra mim. E assim, também, assim, junto nas minhas orações com as minhas formadoras, né, que eu tenho as formadoras no Shalom, a gente foi rezando e Deus vinha falando, né, não, que eu tenho, que pra eu não ter medo, que eu tinha que confiar nele. Ele não falou especificamente, assim, na questão da estética, mas era em questão, uma delas falou pra mim, questão, assim, financeira, tal e tudo, né. Eu falei, meu Deus, por que eu tô assim com medo? Se o Senhor já me deu uma profissão, o Senhor já me deu uma resposta, né? E aí foi onde eu saí, eu falei, não vou procurar emprego mais. E apareceu vários. Com um salário menor, salário melhor. Algumas pessoas me mandando mensagem, eu falei, não quero. Eu falei, eu vou ficar e eu vou trabalhar dentro de casa, porque pra mim vai ser melhor com o meu filho, vai ser melhor com a minha vida na minha vocação, com a minha família, com os meus amigos, e eu consigo conciliar tudo. A qualidade de vida é outra, né? Acho que quando a gente tá próximo de casa, da família, de tudo, a qualidade de vida, até do nosso trabalho se torna até melhor, né? Acho que quando a gente tá perto de tudo. E esse chamado que eu costumo falar que é um chamado que nós temos. Esse chamado que Deus falou pra você, Jana, não troca, né? Volta lá pro seu lugar, porque eu te entreguei aquilo. Sim. E a gente quer fugir daquilo, né? E assim aconteceu com você também, com o salão. Você foi ela foi pra fora, foi buscar outras coisas, e Deus falou, não, volta lá, aqui. Porque é aquele lugar. Se ele te deu, acho que isso de coração, ele providenciou, né? Todas as etapas da sua vida. E eu acredito que ele vai te surpreender muito mais. Acho que quando você caminha... eu acho que todos os nossos trabalhos têm muita relação com fé. Porque não é todo dia que a gente acorda. É o que eu falo para as pessoas. Vocês acham que todo dia eu tô bem para ir lá gravar stories, e para ir gravar, e para ir para a empresa também trabalhar, e trabalhar lá na outra empresa? Não é fácil. Nós somos seres humanos, a gente vive na carne. Então a gente sente dor, a gente sente angústia, a gente sente tristeza, a gente sente muitas vezes a falta da fé, porque a gente acredita e ao mesmo tempo a gente vai lá, eu falo que a gente põe no colo de Deus e tira dele. A gente entrega e... Ah, não, daqui. Eu confio, mas tipo, não. Jesus, lembra de mim aqui, ó. Aí Jesus já tá anotado. Acho que uma vez que a gente fala em oração que a gente quer dentro do nosso coração, Deus já tá ouvindo a nossa prece. Então a gente fica relembrando ele 30 mil vezes do que ele já sabe o que é melhor pra gente. E talvez o que a gente julgue ser melhor pra gente não vai ser. Porque você se via hoje como você tá ou não? Tipo, nem sonhava. Não, assim, eu sonhava, mas eu não acreditava. Isso que eu, assim, né? Eu não acreditava que eu conseguiria morar só bancando a minha casa, as minhas coisas, as minhas contas com o meu dinheiro do salão, não dependendo de uma empresa, entendeu? Eu pensava que eu tinha que estar numa empresa. E às vezes a gente rotula isso, que precisa ter uma faculdade para você dar bem. Mas eu falo, cara, eu não fiz uma faculdade, só que eu faço muitos cursos. Eu não tô deixando de estudar, não tô deixando de crescer. De crescer. Entendeu? E então, assim, esse que era, eu acho que a minha mentalidade era um pouco fechada, assim, sabe? Então, eu acho que nessa questão. E tem também, assim, como é que é a frase? É uma frase de Santa Teresa, né? É justo que muito custe o que muito vale. É justo que muito custe o que muito vale. Então, assim, você que está passando por alguma dificuldade, por algum problema que você fala assim, faz tanto tempo que eu tô nessa peleja aí, passando, não sei se vai ter fim, vai valer a pena. Vai valer a pena cada detalhe, cada... E assim, gente, a gente tem que aprender a valorizar o pouco, para Deus poder entregar o muito pra gente. Porque se eu não dou valor num pente que eu tenho para começar, como é que Deus vai me entregar um salão? Detalhe, quando eu comecei eu só tinha uma prancha velha e um secador, também velho. E aí eu fui indo, depois eu comprei meu primeiro lavatório, fui comprando as minhas coisas, que era aquele jogo preto que eu tinha, né? Então assim, aos poucos, até hoje eu tenho, tipo, as coisas assim. Só que assim, é que nem eu tava falando, você não acha que quando às vezes eu vou fazer um cabelo, uma progressiva, uma hidratação, uma unha,
Tem dia que eu tava até com crise de ansiedade trabalhando. Eu falava, meu Deus do céu, eu não queria estar aqui chorando por dentro e por fora com um sorriso. Sim. Só que assim, quando aquela cliente chega, porque eu falo assim, aqui a gente se torna amigas. Uhum. Eu tenho minhas clientes como minhas amigas. Então, quando elas chegam falando, feliz, me abraçando, e saindo daqui alegre, ou falando às vezes dos problemas delas, eu compartilho até os meus com elas às vezes, isso renova. Sim. Isso dá força, né? E é engraçado assim, porque todas as clientes que eu tenho são assim, próximas ou indicação. Tem indicação que chega e quando você vê, você tá. Você é amiga. Quando... Parece que a primeira vez que a Jaque veio, finge que você veio aqui a primeira vez hoje. Meu, é uma ligação que a gente tem que elas não vão mais embora. Tanto que as minhas clientes eu vou ganhando, mas as minhas clientes eu tenho, tipo, desde que eu comecei, que eu fazia na lavanderia da minha casa, que eu tinha um lavatório lá, que era no apartamento, com roupa pra lavar, um monte de coisa lá. Tipo, tinha até a Meg na época, e eu, às vezes, lá fazendo o cabelo. É as mesmas até hoje, e Deus foi só me mandando mais. Porque a gente cria aquele vínculo, não é só o trabalho bem feito, né? Não. É como você trata também a pessoa. Eu acho que quando você faz a coisa acreditando, é que nem você falou, eu li um livro que é de chama Quarta Dimensão. Pra quem já leu, ele é uma história de um pastor, acho que era Coreia, e ele fala muito dessa coisa da gente, quando a gente sente no coração algo que a gente consegue ter uma visualização, é porque Deus já executou no plano espiritual. Então, só falta a gente, nós aqui, ter consciência do que nós queremos. Porque às vezes a gente quer tanto, mas a gente não tem fé. E sermos específicos com Deus no que nós queremos. O que você quer? Eu quero uma cadeira, mas que cor que eu quero essa cadeira? Não. Que tamanho que eu quero essa cadeira? Que marca que eu quero essa cadeira? Não, mas você tem... Sim, Deus vai te entregar, mas Ele poderia te entregar muito mais se você fosse muito mais específico com Ele. E, claro, se doar também. Porque eu tenho certeza que a Jana faz muito cabelo aqui, sem cobrar. Não sei, eu que tô falando, mas eu acredito que ela faça. Porque, assim, vai se multiplicando as coisas. Quando você vê, sua vida vai mudando. Sim. Isso, quando você falou da cor, não sei o quê... Quando eu estava fazendo, eu já até comentei com você, né? A novena ali, pedindo os móveis, tudo pra Deus. Na verdade, eu não tava nem pedindo os móveis pra Deus. Eu tava falando assim pra ele que eu precisava uma cadeira de manicure e uma cadeira de cabeleireira, só. E eu falava, e eu tinha visto lá que eu queria, falava, eu queria, meu sonho era um rosa, tal, e não sei o quê. E aí foi o que eu ganhei, né? E aí o que acontece? É o que você tá falando, você fala a cor, você fala o jeito que Deus te dá. Eu não tinha comentado com ninguém a forma que eu queria, né? Mas ele providencia. Mas ele providenciou tudo daquela forma. E assim, quando o que você falou, a Jana faz algum cabelo que não cobra, assim, que nem tem a parte da comunidade falando, mas um pouquinho, gente, não é se com Jesus, mas não dá, minha vida, né, é ali. Não, tem que falar. Não dá, tem que falar. Tem que falar. Na comunidade lá, no Shalom, tem uma parte que é o pessoal da comunidade de vida, né? Uhum. E eu faço o cabelo delas, tudo, com maior amor. Não pensa assim, tô gastando o produto, não sei o que, poderia estar... Não, eu faço com muito amor. E assim, porque elas... Só para o pessoal entender, né? Na comunidade de vida, é o pessoal que vive da providência, né? Que Deus providencia aquilo. Eles largam serviço, largam estudo e vai viver da providência de Deus. São os missionários que vivem completamente ali a obra de Deus, né? Ali ao próximo, Veja por se amor a gente ao consegue próximo. uma entrevista com eles também, com quem com vive. certeza. Porque seria muito legal a gente mostrar também no Sintonia com Jesus... as pessoas que são missionárias, assim, tem muitos missionários, mas você, uma pessoa que vive realmente da providência, então, assim, como é que ela, em que momento foi esse chamado, né, é bem diferente mesmo. Então, assim, aí que acontece, e assim, como disse, elas não têm o salário ali pra se arrumar, tal, claro, a mulher sabe se maquiar, se arrumar, fazer um cabelo, mas é diferente você fazer uma progressiva, você vir no salão, se arrumar, e... Acredito também que o meu serviço, a minha profissão é um ato de amor ao próximo. Sim. Então, é o que eu tenho de amor para entregar para as minhas irmãs da comunidade de vida. Então, assim, eu sei que elas não vão poder fazer, então, sempre que eu posso, eu tô fazendo cabelo de alguém, eu vou lá, ou elas vêm aqui. E, assim, é maravilhoso, porque elas me edificam, elas me ajudam de outras formas que eu não tenho nem como agradecer, né? A oração, quando elas me acolhem na casa delas. Então, assim... E eu percebo que esse movimento faz também com que as coisas fluem melhor.
também que elas são pessoas abençoadas, então quando a gente tem pessoas abençoadas no nosso espaço, né, a gente tá trazendo Deus também, então tudo flui melhor. Acho que quando a gente faz tudo com Deus, sem olhar pra trás, só cresce, né? Só cresce. Eu costumo falar que a gente tem que consagrar primeiro para Ele. Consagre seus planos ao Senhor para que eles dê certo, né? Então, assim, consagra. Você que tá pensando em abrir um negócio, fazer algo diferente, que não importa o que seja, que nem a Jana falou, eu tinha um secador e uma chapinha. Véia. E veio. Então, assim, consagra ao Senhor aquela chapinha, aquele secador e fala, Senhor, o meu sonho é chegar aqui, sabe? Se for da tua vontade, eu tô pronta. Se for da sua vontade. Porque a gente não sabe, às vezes ele muda a nossa vida do nada, assim. Eu nunca me imaginei estar aqui fazendo o programa, colocando o meu rosto, a minha pessoa aqui para falar com outras pessoas, mas onde eu ia em vários lugares, as pessoas falavam assim, você tem que falar com as pessoas, você tem que trazer histórias para as pessoas, porque você pode ajudar muita gente. E só o fato de você ajudar uma pessoa que seja... Eu não tenho 50 milhões de seguidores, mas só o fato de eu ajudar uma pessoa que por um acaso vai chegar até ela, o seu programa, por exemplo, talvez é aquilo que ela precise naquele momento, porque um dia também chegou alguma coisa em mim que eu precisava naquele momento. E é que nem aquele, não sei se vocês viram um negócio assim, que tá, agora no Instagram você fala, comece e depois melhore. Ninguém começa bom, né? Começa. Então assim, ninguém começa bom. E é maravilhoso isso, porque você vê o começo da pessoa, outro dia eu vi um moço, ele começou, tipo, na garagem, acho que da família dele, alguma coisa assim. É Gabriel, um loirinho. E depois ele, nossa, assim, eu sigo ele, é um cabeleireiro, né? Ficou muito... Maravilhoso. Então assim... Imagina que esse moço não passou por todo o processo. Vi casas também de casais colocando comece. Sim, depois melhora. E a casa começando com a casa assim, entrando no reboco mesmo. E depois lá na frente melhorando. Então o que esse casal também não passou, né? E é o que eu falo, as pessoas acham às vezes que a nossa vida é muito fácil. Conquistar as coisas é muito fácil. Vê close, mas não vê o corre. Não, aproveito para falar aqui até a oportunidade desse programa, porque tem muita gente que acha que eu sou herdeira de dívida. Vocês não estão nem sabendo da situação. Assim, eu sou herdeira de dívidas, porque assim, meus pais não são ricos, são trabalhadores. Meu pai trabalhou uma vida, saindo de casa, assim como seu pai também sempre trabalhou. Sua mãe do lar, a minha mãe do lar, minha mãe não para de trabalhar. Sim. Ela cuida da minha filha, trabalha como sua mãe. Então sozinha a gente também não consegue. Essa semana uma amiga me perguntou como é que você faz entrevista, como é que você está aqui trabalhando no espiritual, como é que você faz lá na escolinha, você faz tudo. Eu falei, eu não sou sozinha. A gente precisa de uma rede de apoio. E Deus providencia, gente, essas pessoas para sua vida. Providencia. E vai vir a luta. Vai vir gente contra você. Vai vir gente lembrando do seu passado. Vai vir gente falando coisas horríveis ao seu respeito. E você só vai cair se você acreditar que você é aquilo. Então não vale a pena você acreditar que você é aquilo. Vale a pena você acreditar no que você é. No que Deus quer que você seja. Porque é que nem esse negócio do começo e depois melhora, né? Porque você falando e nesse decorrer. Porque o Facebook me lembrou em 2017. Não sei se você chegou a ver um cabelo que eu postei que eu fiz em 2017. Gente, que cabelo era aquele? E todo mundo amava. Nossa, que lindo! Eu olhei aquele cabelo. Eu falei, gente, que horror. Era o meu? Não era o seu. Eu falei, gente, que horror. Que cabelo é esse? Eu não sabia nem tirar foto do cabelo. Não sabia nem fazer o cabelo direito. As pontas duplas aparecendo. Tipo, ó. Aí eu acho que eu vou até fazer um comércio e depois melhore pra vocês verem. Porque melhorou e ainda tem que melhorar muito, mas perto daqui... Meu Jesus do céu. Então é isso que você tá falando, né? A gente acha que pra começar tem que ser bom. Não. Você tem só que começar, né? A gente precisa... Porque ninguém nasce bom em tudo. A gente tem que começar. Imagina. Como é que um empresário de grande sucesso começou? Ele já nasceu sendo empresário? Tava lá na certidão de nascimento dele? Empresário. Você é empresário? Como é que um ator de Hollywood começou? Ele tava lá na carteira dele sendo... Como é que o Denzel Washington, maravilhoso, começou? Entendeu? O Morgan Freeman. Como é que esses caras começaram? Vai buscar a história dele, da Oprah. Pessoas aqui do nosso país mesmo, pessoas maravilhosas que têm empresas, que são o dono da Cacau Show, que eu acho a história dele fantástica também. Como é que esse cara começou? Entendeu? Ele já começou tendo uma fábrica de chocolate? Ele era o Willy Wonka? Não. Ele começou trabalhando muito. Eu tenho certeza que esse cara renunciou muita coisa da vida dele também, porque tem as renúncias. A gente podia estar agora
Ela podia estar na casa da mãe dela, na casa da irmã dela, ou por aí fazendo alguma coisa. E eu também podia estar descansando, tirando o meu dia de descanso, alguma coisa assim. Não, nós estamos aqui trabalhando, levando isso para vocês porque é bacana, porque é inspirador, porque alguém pode precisar. Então a gente está aqui trabalhando para mostrar um pouco da vida da Jana, que é a história assim. A gente não entrou nem em detalhes que a Jana passou na vida dela. Se vocês souberem, ela falaria assim, ó, em sã consciência no mundo físico nosso, né, carnal, a gente falaria, vou desistir. Mas ela, espiritualmente, Deus foi levando ela para um caminho que eu me lembro até um dia que eu falei para ela assim, Jana, teve uma época que eu vi uma postagem dela, ela estava num bar, não lembro onde que era, numa balada. E aí eu mandei uma mensagem para ela e falei assim, Jana, Deus não quer você aí. Eu nem respondi, eu acho, né? Me ignorou, eu acho. E ela falou, eu falei, Jana, Deus não quer você aí. Porque eu tinha uma intimidade de falar isso pra ela, claro. Eu não vou chegar com qualquer pessoa e falar, olha, Deus não quer você aí. Mas se Deus falar pra mim falar, eu vou falar sim. Então, assim, mas pra ela, ele falou, fala. Falei, Jana, Deus não quer você aí, porque ele tem um plano pra sua vida totalmente diferente. E eu não sei o que aconteceu, depois de um tempo, a Janaína mudou, começou a ir pro Shalom, né, e começou a mudar radicalmente a fé dela, a vida dela, assim, ela se transformou mesmo. Então eu acho que é isso, eu não tô falando pra você que se você, eu tenho que me converter, não, você tem que acreditar, pelo menos, você tem que acreditar em Deus, você tem que acreditar em Jesus, é importante que vocês acreditem em Jesus, é muito importante essa fé, né, Jana, é muito importante essa fé. E você também, assim, né, você falou isso nessa época, minha irmã falava, ou às vezes uma roupa que eu usava, alguma coisa assim, eu falava pra ela, que coisa chata. Ela me deixa, eu sei, eu não tava nem aí. Mas, não é o que você falou, não é sobre se, né, a pessoa não quer se converter, não é sobre isso que a gente tá falando. Mas, assim, a minha vida, a minha história, eu precisei dessa conversão, esse aproximar-se de Deus, né, que ainda me converso todo dia é uma nova conversão, né. Mas esse se aproximar do amor de Deus, né, do amor, assim, do Pai, do crucificado, né, que passou pela cruz, assim, que me fez chegar onde eu cheguei e sei que ainda Deus, ele fala pra mim todos os dias das promessas que ele tem pra minha vida, né, e eu sei que eu vou alcançar porque eu estou com ele, né. Sim. Então, assim, eu acho que essas mensagens que você mandava, a Jéssica falava, alguma outra, a Jucena, na época também, uma amiga minha, ela mandou mensagem, amiga, né, como que você tá? Eram pessoas que eram próximas. Na época eu fiquei, nossa, povo chato, quer tomar conta da minha vida. Tinha pessoas que eu nem ignorava e não respondia. E com a coitada da minha irmã eu era grossa. Só que aquelas mensagens foi o que me deu força em um certo momento pra olhar e falar, meu Deus, eu não sou isso aqui. E me fez voltar, sabe? Por isso que às vezes na hora a gente fala, parece que não faz sentido, não vai ajudar. Não tem nenhum sentido. Só sentido. que em algum momento a Alice jogou a semente. Sim. Né? Em algum momento a semente ela vai germinar, ela vai brotar, né? E foi o que aconteceu, assim, na minha vida, na minha história. E por que a gente fala disso, né? Porque, assim, se não fosse esse processo, eu já não estaria aqui. Eu ia querer estar trabalhando com qualquer coisa pra gastar meu dinheiro aí em bebida e balada, né? Que era o que eu fazia. Eu acho que isso é muito... a gente tem que estar pronto mesmo, porque tem momento da nossa vida que a gente não tá pronto pra ouvir. Eu também, um dia, lá atrás, não quis ouvir, debochei, isso é para outro programa e outra história. Mas um dia eu debochei, e aí, quando você é pego, porque eu falo assim, não é você que escolhe Jesus, é ele que te escolhe. E se ele te escolher, meu filho, você pode estar fazendo o que você quiser. E ele vai nos improváveis. Aqueles que você fala, não é possível. É possível. É possível. Então, assim, hoje eu acho que mais do que a gente mostrar o salão da Jana, a história da Jana, é essa edificação da fé, que trouxe ela a continuar, a persistir e não desistir. Que eu acho que ela tem muito caminho ainda para mostrar, é muito caminho para correr. O que você espera dos seus próximos anos, Jana? Eu espero estar com a minha vida... tá consagrada, se Deus quiser, primeiramente no Shalom, missionária. E aí depois... eu estar com a minha vida estabilizada em questão da minha profissão, meu filho também seguindo ali nos planos de Deus e ele caminhando de acordo com o que Deus quer pra gente. Sim. O maior sonho, assim, é sonhar o sonho de Deus e fazer a vontade dele pra minha vida. Né? Então, assim, eu acredito que eu vou chegar lá. Porque com ele consigo.
Não, com certeza. E o que você espera, assim, que você ainda quer aprender, que você não aprendeu ainda, que você fala, algo dentro de mim que eu preciso aprender e... Eu quero essa parte da estética mesmo, né? Que eu descobri assim que eu gosto bastante, que é massagem, se aprofundar em toda essa parte de estética do rosto, quem sabe um dia fazer um botox, sabe? Aplicar o botox nas pessoas, aquela coisa da boca. Essa parte geral da estética, Sim, assim. Eu sim. quero, assim, crescer muito nessa área também. Que eu quero, o meu sonho, assim, em questão a beleza, é ter uma clínica de estética junto com um salão. Certo. Entendeu? Então eu acredito ainda que esse sonho vai ser realizado. Em nome de Jesus. E quem são as suas inspirações hoje? Como Pessoa, como... Quem que você se inspira todo dia para falar assim, olha, eu preciso continuar isso aqui, eu preciso dar continuidade na minha vida. pra me dar força, você Para te dar força, Em primeiro lugar, o meu filho. te dar essa inspiração. Me dá essa inspiração, porque nos momentos mais eu não vontade de chorar. Pode chorar, gente, não liga. A gente já nem trouxe a caixa de lenço hoje, a gente anda com a caixa de lenço. Produção, a gente tem que providenciar as caixas de já me lenço. recompus. Mas é porque, assim, nos momentos mais difíceis que eu passei na minha vida, o que me deu força foi o meu filho, né? Foi o Douglas. Porque, assim, depois que a gente vira, a gente se torna mãe, a gente fala quando nasce, a criança nasce a mãe, né, também. Sim. É o que me deu forças de olhar e continuar. Ele Então, tá até aqui atrás, aqui a gente tá falando dele. pra ouvir. Então, assim, o Douglas é o que me inspira e que me dá força, né? Porque eu espero que ele seja um homem, assim, também quando no futuro, que ele tenha isso, né? Que ele possa se sentir inspirado por alguém, que ele tenha, sinta esse amor, né? Esse amor por, sei lá, por um filho que ele tem, ou essa inspiração com Deus na vida dele. Então, assim, tudo que eu faço é que para que ele cresça sendo um homem sábio, sendo um homem abençoado e crescendo no caminho de Deus, que ele seja um homem de caráter, né? Sim, com Então, certeza. em primeiro lugar, o que me inspira é ser uma pessoa melhor para o meu filho, Certo. né? Porque para mim eu sei que eu tenho que ser, mas hoje eu tenho alguém que depende de mim. Com certeza. Então, Com em primeiro certeza. lugar, E Jana, claro que depois de Deus, né? Não, com certeza. Quer deixar mensagem para essas meninas que estão começando, que acreditam que não vai dar certo, que já tem alguém que coloca um banho de água fria, porque sempre tem, gente. E aí a gente tem 10 motivações e uma desmotivação, aí a gente se apega naquela uma desmotivação. E o que você tem para dizer para essas meninas que estão começando? Tenho para dizer assim que elas vão conseguir, que elas são capazes, vocês são capazes, porque eu tive muitas pessoas que não acreditaram em mim, muitas pessoas que falaram que eu não era boa naquilo que eu fazia, que não ia dar certo, só que eu estou dando certo. Então, assim, se você tá no mundo, se Deus te colocou no mundo, é porque você já deu certo, né? Você é escolhida por Ele em tudo que você faz. Então, você deu certo. Comece, você vai errar, você vai cair, você vai falhar, mas Deus vai te levantar e você vai conseguir chegar onde você quer na sua profissão. Seja sendo no ramo da estética ou sendo em qualquer outro ramo, né? Sim, com certeza. Acho E aí, é isso. vamos encerrar aqui. Gostaria que a Jana falasse uma passagem. Eu sempre pergunto para as pessoas que têm uma vida cristã, que passagem você deixaria hoje da Bíblia? Ou uma passagem de algum santo? A Jana é católica. Então, assim, qual passagem que você deixaria hoje aqui para as pessoas que estão assistindo? Tem alguma frase, uma passagem? Isso, eu queria, na verdade, não é uma passagem, é uma frase de Santa Teresinha, do Menino Jesus, que eu sou muito devota. E ela fala assim, uma parte do livro da história, né, dela, que é a história de minha alma, ela diz assim que tá assim, uns brinquedos, né, ali, e aí a família dela, não lembro quem é, pergunta assim, o que você quer? Escolhe uma parte. Ela fala, eu escolho tudo. Que ela quer tudo aquilo que tá ali. Só que o sentido disso, ela fala que ela escolhe tudo. Então eu acho que assim, que pra nossa vida, a nossa vida com Deus, a nossa vida no geral, a gente tem que escolher como Santa Teresinha tudo. Tudo no bom sentido, no sentido de tudo de Deus, toda a minha boa vontade, toda a minha força, todo o meu esforço. Então sempre que eu tô ali, sabe, pelejando ali, que eu tô pensando que eu não vou conseguir, eu falo, não, como Teresinha, Santa Teresinha, eu escolho tudo. Porque Deus é o meu tudo. Sim. Então eu acho que é importante, né? Que quando a gente estiver ali, a gente pensar, eu escolho tudo, assim como Santa Teresinha.
Que eu Sim. vou dar certo assim como ela, né? Quem não conhece, procura a história dela, que ela é maravilhosa. Ela é uma santa, assim, que me inspira demais. Então, indicação da Jana, gente, conheçam a história de Santa Terezinha. Bom, nós vamos entregar agora o nosso mimo aqui pra Jana, que é o nosso mimo do programa Sintonia, tá bom? A gente entrega aos nossos convidados, Que claro. chique! Com essa moça maravilhosa na capa aqui, olha. Essa moça simpática. O que foi? Que lindo! Cadê a Nina? Vai lá pegar a Nina, vai lá. Nina já teve o momento dela de Nossa, olha, gente. tomando, Ó, que chique. ela vai tomar todo dia o cafezinho dela ali, o Lembrando chá, da Jade. lembrando de mim, claro, né? O duro você achar com raiva de mim no dia e lembrar, falar, não vou tomar nessa xícara hoje não. Jogar xícara lá. Eu vou quebrar essa xícara hoje. Essa aí é uma eco bag que a gente dá para os nossos convidados. Amei. Lindíssima, Precisa- combina com o meu look. Combina com o look dela também, já dá para ela usar. Usar que não seja Angelim. E é isso, gente. Eu queria agradecer vocês por mais um programa. Vocês espalhem a nossa mensagem. Levem as pessoas que precisam, porque, talvez eu não precise, mas tem alguém que precisa. Tem sempre alguém que precisa. Tem. Porque um dia eu e a Jana também precisamos ouvir. E até hoje, viu, gente? Eu preciso assistir as pessoas falando, contando as histórias delas, contando o relato delas. E tem relatos que eu falo, meu Deus mesmo. E não tenho nem do que reclamar quando eu vejo alguns relatos que às vezes eu participo, leio, ou a pessoa conta. Então, assim, não é fácil. Então, continue sintonizados com a gente, com o nosso programa, espalhe nossa mensagem, tá bom? E principalmente, gente, não desistam, acreditem que existe um céu que está acima de você e que tudo vê, tudo olha, tá bom? Então, acreditem mesmo naquele que fortalece todas as suas forças, que fortalece você, seus pensamentos, a sua casa, o seu lar, o seu trabalho e a sua família. Tá bom? Um beijo pra vocês, gente. Muito obrigado, Jana. Obrigada eu. E até o próximo Sintonia. Beijo. Valeu,